Eu sou Helena Comete, professora de costura. Eu ensino a fazer bolsas masculinas, femininas, de maternidade, infantis, mochilas. E direto do Ateliê Escola Engenharia das Bolsas, na aula de hoje, eu vou ensinar a fazer uma peça muito fácil. Ela é simples e fácil. E eu vou ensinar algumas técnicas que vai deixar essa peça ainda mais fácil. É uma peça que você com certeza já conhece, tá? Eu tenho aqui a modelagem dela que eu vou liberar em 3 tamanhos, tá? P, M e G. Eu tenho aqui a Necessaire Box. Olha só. É ou não é uma peça muito simples, que eu acredito que você já deve ter feito muitas. Mas tem alguns acabamentos aqui embutidos que deixa essa peça ainda com uma qualidade melhor e que deixa ela mais fácil de fazer aquele acabamento final, tá? Então é isso que eu vou ensinar na aula de hoje. Essa é a tamanho P. Olha. Mas temos aqui a M, que tá aqui nas minhas mãos. E tem a G também. Olha aqui. Tenho a modelagem em 3 tamanhos. Ó, essa é a G. Aqui eu tenho a M. E aqui eu tenho a P. Olha aqui a diferença de tamanho, ó. P, M e G. Tá vendo? Ó, a diferença de tamanho entre elas. Aqui você consegue ver melhor, ó. P, M e G. Então, são 3 tamanhos que eu vou liberar. Assiste essa aula inteirinha, tá? Tem aí uns acabamentos que é importante você conhecer e fazer, né, nas suas peças. No final da aula, eu vou deixar um drive para você clicar e vai poder baixar esse molde. Aqui é uma parte do molde. Para você produzir a peça, tá? Tem que ser 2 peças, 2 partes. E no molde, você vai perceber, aqui vai estar escrito, ó, aqui de um lado vai estar escrito margem de costura e aqui no lado de cima, onde vai ser pregado o zíper, vai estar escrito zíper, tá? Então, no molde vai ter essas observações, tá? Porque essa parte aqui, que é a parte de baixo, onde a gente emenda com o outro lado, ela é um pouquinho mais larga, um tiquinho mais larga, mas tá escrito margem de costura. Aqui onde vai pregar o zíper tá escrito zíper, tá? Então tem tudo explicadinho no molde direitinho, tá bom? Deixa eu colocar o molde aqui e já vou abaixar aqui pra gente começar a aula. Deixa eu te falar a respeito aqui da peça que já tá cortada. Então essa daqui é a tamanho M, olha só. A gente tem que cortar ela 2 vezes, tá? 2 vezes no molde, para dar o tamanho da necessaire, ok? Então, aqui cortadinho. Essa daqui eu já estruturei. Por quê? Porque eu gosto de peça bem durinha, bem firminha, igual essa daqui, ó, tá vendo? Essa é a P. Bem durinha, bem firminha. A gente pode colocar o que quiser aqui dentro, que não vai ter problema de furar, de rasgar, né? Porque às vezes quando fica só material sintético e forro, ela fica um pouco mais fininha. Você pode estruturar com o material que você quiser. Pode estruturar com TNT, pode estruturar com... tem aquele acoplado, né? Que é um nylon bem fininho, com uma camadinha de espuma. Aquilo lá é bem fraquinho, mas fica bom também, tá? Eu gosto da minha espuma de 3 milímetros, tá? Essa daqui é uma espuma torneada, dublada na malha. Isso aqui é malha jersey, que é um material muito firme, excelente para estruturação
de qualquer tipo de bolsa. Bolsa pequena, bolsa grande, mala, qualquer tipo de peça você consegue estruturar com esse material e a bolsa fica rechonchuda, fica, sabe, pomposa, bonita e leve. Ela fica bem estruturada, porém com leveza, tá? Ela fica bem leve. E já estruturei aqui então a minha peça, que é essa necessaire M, tá? Que eu vou estar fazendo agora. Como que eu faço a estruturação? Cortei o meu material sintético no molde, né? Coloquei o molde aqui, passei a minha faquinha de corte, cortei meu material sintético. Aí peguei a minha espuma, pego o meu material já cortado, a minha peça já cortada, eu coloco em cima da espuma e recorto. Eu tenho uma outra peça aqui, vou te mostrar. Pera aí. Olha aqui como é que eu faço. Pego o material sintético já cortado, levo em cima da espuma, ó, coloco em cima da espuma, recorto grosseiramente, olha. Grosseiramente, né? Corto um pouquinho maior, deixa ali um pouquinho maior, ó. Passo cola spray no avesso do meu material sintético, tá? Passo cola no avesso e venho aqui e colo em cima da espuma. Ó, fica bem coladinha, tá? Você pode usar a cola spray que você desejar, que você tiver. Eu gosto da Kizafix, tá? Mas existem muitas colas aí no mercado. Se você usa a Kizafix também, parabéns. Se você usa outra, ótimo também, você pode usar a que você tem. Mas se você ainda não usa cola spray e vai comprar, compra a Kizafix, porque é muito boa e tem aqui na minha loja, tá? Então, colou as duas partes, tá? Colei aqui as duas partes, já tá estruturado então com material sintético. Com o mesmo molde, você vai cortar também 2 vezes o forro. Aqui eu cortei bagum, tá? Bagum 0,30, ele é muito bom, ele é bem grossinho, tá? E eu tenho aqui na minha loja esse bagum de excelente qualidade. Então, corte 2 vezes também com o molde o seu material sintético. Ah, professor, mas eu não tenho bagum, mas eu tenho outro material aqui, eu tenho nylon. Pode usar nylon o 210, o 420, pode usar nylon emborrachado, só não use nylon 600, porque o nylon 600 ele fica muito grosso, né? E deixa a peça pesada também. Então, o nylon 600 eu não recomendo, tá? Mas se você tem aí um outro material para forro, pode usar o bagum, pode usar o nylon resinado, o nylon 210, o nylon 420, o nylon emborrachado, o que mais? Camurcinha, né? Cetim dublado, tudo isso é material para forro e você pode usar. Você só vai usar nylon emborrachado, bagum, que é um material 100% impermeável, se você for fazer uma peça que precisa de um material impermeável do lado de dentro. Aí sim, aí tem que usar um material específico que seja impermeável, né? Caso contrário, você pode usar também o cetim dublado e a camurcinha também, que vai ficar legal, tá? Bom, agora vamos falar a respeito da colocação da etiqueta. Se você já tem a sua logo, a sua etiqueta, já tem quem faça, tudo mais, perfeito. Se você não tem, providencia, porque precisa, tá? Toda peça precisa da sua marca. Você vai fazer uma peça, vai vender, vai comercializar esse produto, precisa levar o seu nome, precisa levar a sua marca, certo? Para as pessoas conhecerem o seu produto e saber quem é que vendeu. E a sua marca que vai levar isso, né, para longe. Vai levar isso aonde a sua peça for. De repente vai lá pro exterior, alguém dá de presente, né? O seu nome vai ser levado mundo afora. Então é necessário colocar a etiqueta. Bom, a necessaire
ela é um conjunto de canal de zíper, espelho e fundo, certo? É exatamente isso. Aqui esse meio, olha, esse meio aqui, daqui até aqui, deixa eu colocar a régua aqui para mostrar, fica melhor, ó. Daqui até aqui, esse meio aqui é o espelho. Daqui para baixo é o fundo. E daqui para cima é o canal do zíper. Quando a gente está produzindo uma bolsa e a gente vai colocar a etiqueta, a gente não coloca no espelho? Você não vai colocar a etiqueta no fundo da bolsa. Você não vai colocar a etiqueta no canal do zíper. Não é verdade? A gente coloca a etiqueta no espelho. Ou um pouquinho mais para baixo, ou um pouquinho mais para cima, aqui no meinho, né? Um pouquinho mais para cima, ou bem no meio, mas é sempre no espelho. Na necessaire é a mesma coisa, não tem diferença, tá? Você só precisa entender aonde é exatamente que fica o espelho, e é isso que eu tô te explicando, olha. Daqui até aqui é espelho. Então, esse meio aqui é o espelho. Então, é aqui que a gente vai colocar a etiqueta. Tô falando isso porque outro dia eu vi o trabalho de uma aluna que colocou a etiqueta bem aqui, ó. Bem aqui. Na hora de colocar, tudo bem. Mas depois da peça pronta, isso aqui dobra, né? Porque aqui é canal de zíper, aqui dobra. Então, a etiqueta vai ficar onde? Bem aqui na dobra, onde existe essa dobra. Entendeu? Deixa eu pegar a menorzinha aqui para mostrar. Ó, tá vendo a etiqueta aqui onde tá? Bem no meio do espelho, ó. O meio do espelho é aqui. Imagine aqui essa linha, ó. O meio do espelho é aqui, até a outra linha. Eu coloquei a etiqueta da linha do meio para cima. Então, ela não ficou exatamente aqui no meio, teria que ser aqui um pouquinho mais para baixo. Foi proposital, eu coloquei do meio, da linha do meio para cima um pouquinho, ó. Tá vendo? Olha o quanto tem aqui e olha o quanto tem aqui embaixo. Então, ela ficou na frente, no espelho, só que um pouquinho acima da linha do meio, tá? Agora, se você colocar aqui, que é o caso, né? De repente, colocar aqui, ó, aqui, a etiqueta vai ficar exatamente aqui, ó, exatamente aqui na posição dessa dobra. E isso vai ficar muito feio. E isso compromete a qualidade da sua peça. A colocação da etiqueta também entra na qualidade do seu produto, tá? Entra em acabamentos. Então, presta atenção onde é colocada a etiqueta, porque não é em qualquer lugar que a gente vai colocar. Tem o lugar certo para ser colocado. E eu tenho visto necessaire com etiqueta em cada lugar que não tem cabimento. É por isso que eu tô explicando a respeito disso. Eu sei que para muita gente isso que eu tô falando, que eu tô explicando aqui, deve ser alguma coisa que você, né, tira decore salteado onde colocar a etiqueta, né? Você pode até pensar, nossa, o professor tá dando aula de uma coisa tão simples. Pois é, mas tem gente que é muito iniciante que ainda acaba pecando. Então, como professor, eu preciso ensinar, tá? Então, olha só, tem posição certa para colocar a etiqueta. Eu vou até dobrar aqui na posição do canal do zíper, ó. Tô dobrando o canal do zíper para trás. Aí, dobra aqui o fundo também, ó. Vai sobrar esse meio aqui, que é o espelho. Então, é no espelho que a etiqueta tem que ser colocada. Você pode colocar aqui nessa posição, pode colocar um pouquinho mais para baixo, pode colocar aqui de ladinho, mas tem que ser
no espelho, ok? No molde tem a marcação certinha de onde é a parte de baixo, né? Onde vai estar escrito margem de costura. E na parte de cima, onde vai colocar o zíper, tá? Essa parte de baixo aqui, tá vendo? Ó, dá a impressão que é igual, mas não é. A parte de baixo, onde tem a margem de costura do meio, ela é um pouquinho maior. E é até por isso que eu fiz essa marcação aqui, ó. Pra na hora de eu fazer a junção aqui, eu fazer certinho, ó. Marquei aqui e marquei aqui. Depois de estruturado, né? Porque eu sei que é aqui que eu vou fechar. Então, já vou começar a fechar a necessaire pra gente já começar a fazer a montagem dela. Vou trazer pra cá. Estou aqui na minha máquina Zoji Transporte Simples. Estou usando linha de poliamida 60, tanto na agulha quanto na bobina, ok? E estou usando aqui uma agulha 18. Para fazer essa peça, até uma agulha 16 dá para fazer tranquilamente. Se você usar uma estrutura mais fina, dá para usar uma agulha 14, tá? Mas como eu gosto de peça bem durinha, bem firme, estruturada, e eu uso mais agulha 18, então vamos fazer com a agulha 18. Então, vou juntar as duas partes de baixo e vou passar uma costura aqui nessa parte, ó. 7 milímetros de costura, tá? A margem de costura aqui, 7 milímetros, ó. Milímetros, ok? Agora eu vou abrir. Eu vou abrir essa costura aqui. Isso aqui não requer muito esforço, uma tarefa bem simples, tá? Olha, só uma forçadinha com o dedo e pronto, já traz ela aqui, ó, já traz ela aqui para baixo do calcador. Retrocesso, eu tô usando o ponto de número 5, tá? Da minha máquina, que é uma transporte simples. Olha só, aqui nessa costura, eu forço o meu dedo, ó. Eu forço o meu dedo com a costura aberta, eu forço sobre a mesa da máquina. Aí a costura já abre, olha. A costura já vai ficando aberta para que eu venha com esse pesponto que eu tô fazendo aqui. Ó. Tá vendo? Dou uma forçadinha e a costura já fica abertinha, mas você força, né, com o material encostado na mesa. Olha só, tá vendo? Ó, o pespontinho, fazendo a junção das duas partes. E olha a costura aberta, totalmente aberta, tá? Isso aqui acaba deixando a peça bonita, porque é um acabamento, né, no fundo. E você cortando a sua necessaire em duas partes, você acaba até economizando material. Às vezes você tem aí alguns pedaços de material, né, do mesmo material, você consegue usar retalhos. Sobra de material que você tem aí, aproveita para fazer essas peças, tá certo? Bom, feito isso, eu já vou então pregar o zíper, tá? Eu vou pregar o zíper da mesma cor que eu usei ali na outra peça, que é esse zíper caque, que eu achei que combinou muito aqui, gostei bastante, tá? Eu vou usar a mesma cor. Avesso do zíper pra cima, certo?
Então, você vai colocar direito do zíper com o direito do material, tá? Deixa eu ver quanto de zíper que eu cortei aqui. Eu peguei aqui 36 centímetros de zíper, tá? Anota aí, 36 centímetros de zíper. Aí eu pego meu zíper, trago ele pra cá, olha só, pro outro lado, na mesma direção, ó, tá vendo? Na mesma direção. E vou pregar no zíper aqui do outro lado. Ah, professora, mas você não vai destacar? Vou destacar, mas eu gosto de pregar primeiro, tá? Gosto de pregar primeiro para depois destacar. Eu tô usando aqui um calcador de Teflon, modelo simples, tá? O que é modelo simples? Tem outro aqui, ó. É esse aqui, tá vendo? Calcador de Etaflon, tá? Mas esse modelo simplesinho aqui, ok? Aí, preguei o zíper, aí eu sei que ele ficou nivelado, tá vendo? Ó, dos dois lados, ficou bem nivelado. Agora sim, eu venho aqui e destaco. Agora eu vou pegar o forro, tá? Olha só, o forro eu também fiz uma marquinha de leve aqui, só pra mim não ter que ficar medindo, né? Aí já peguei o forro, fiz uma marquinha pra me saber qual é a parte que eu tenho que fechar. Aí vem aqui e da mesma forma, 7 milímetros a margem de costura aqui embaixo, mas eu não vou fechar tudo, ó. Fechei aqui um pedaço, até aqui, ó. Vou deixar um buraco aqui embaixo. E venho aqui do outro lado e faço a mesma coisa. 7 milímetros, né, a margem de costura. E eu costurei 8 centímetros, ó. Costurei 8 centímetros desse lado, 8 centímetros do lado de cá. E ficou, então, esse espaço aberto, tá? Já já você vai saber onde é que a gente vai usar esse espaço aberto, ó. Pega o forro, coloca aqui, do lado de baixo aqui, né? Com o zíper. E vamos, então, pregar o forro aqui. Eu gosto de colocar sempre o forro pro lado de baixo, tá? Claro que eu sei que o molde tá certinho, então, vai encaixar tudo ok aqui. Eu acho que acabou a minha linha da bobina já. E já acabou mesmo. Mas como eu trabalho com 2 cones, né, sempre tem um cone enchendo bobina, eu já tenho aqui uma bobina cheia. Já peguei, vou colocar, e essa aqui que tá vazia, já coloca pra encher, certo? Porque se a gente deixar sem colocar pra encher, daqui a pouco acaba a outra bobina e a bobina que esvaziou continua vazia, certo? Então, a gente já acabou a bobina, troca e já põe a outra para encher. Trabalhe sempre com 2 cones, sempre tenha um cone ali enchendo bobina, tá? Ah, professora, mas essa linha de poliamida é muito cara. Não dá pra gente ter sempre 2 cones, né, na máquina. Dá sim. Você como costureira, tá? Eu sei que você conhece direitinho o valor das coisas, não é verdade? E linha é matéria-prima, é investimento no seu ateliê.
se você tá produzindo, vendendo os seus produtos e não pode comprar linha para você ter sempre um cone ali enchendo, gente do céu, você tá fazendo alguma coisa que não tá certo, tá? Presta atenção nisso, porque ateliê que tá indo bem, que tá dando sucesso, tem condições de ter linha o suficiente, né? Linha de todas as cores, tonalidades e sempre linha sobrando para colocar ali para encher a bobina. Eu sempre trabalho com linha branca, porque eu trabalho muito com forro claro, então eu sempre trabalho com uma linha branca ou uma linha marfim para encher a bobina. Então eu sempre tenho ali uma linha clara, né, ali do lado, enchendo as bobinas. Coloquei já como regra trabalhar com forro claro. Ou é branco, ou é marfim, ou é clarinho, né? Sempre tenho. E se a gente vai trabalhar com um forro que é mais escuro, coloca a linha da cor do material do seu forro para encher e para poder colocar a linha certa, da cor certa, tá? Isso é essencial. Troquei o calcador, ó. Tirei ali o calcador de Etaflon, aquele que é comum, né? O meu calcador comum aqui, ó. E vou colocar o meu calcador dente de coelho. Por quê? Calcador dente de coelho? Porque eu vou aproximar a minha margem de costura aqui do lado do meu zíper, ó. Eu não vou deixar essa margem de costura toda que tá aqui, aparecendo todo esse poliéster do zíper. Não, porque isso daqui não é um material nobre, certo? Poliéster não é para ficar aparecendo, isso compromete a qualidade da peça. Isso daqui, esse poliéster é somente pra gente conseguir embutir o zíper aqui, para que o zíper fique aqui certinho para passar o cursor e fazer o fechamento. Isso é um fechecler, tá? Então, o poliéster não é para ficar aparecendo. Então, para isso, coloca esse calcador. Tem que ser esse, tá? Ou esse de metal, ou aquele branquinho, tá? Não pode ser aquele meia-lua, que não tem o ladinho, que não tem o ladinho aqui. Porque aquele meia-lua, se você usar, a costura vai ficar muito próxima do dentinho, da cremalheira. Aí, na hora de passar o cursor vai pegar no dente, tá? Então, não pode ser aquele. Tem que ser ou esse daqui, ou o branquinho, nesse tipo aqui mesmo, desse modelo. Tá certo? Ó, vamos colocar ele. Na hora de você costurar com o calcador dente de coelho, você não precisa forçar para encostar, para o dentinho encostar nele. Não precisa, porque se fizer isso, a costura vai acabar ficando muito próxima do dentinho e o cursor vai ter dificuldade para passar. Então, você coloca o calcador e passa a costura com naturalidade, porque vai ficar um espaço somente, ó, vai ficar um espaço aqui somente o suficiente para o cursor correr, nada mais do que isso, sem forçar nada, tá bom? Não pode haver essa forçação de barra aqui. E o ideal é que você passe a costura desse lado, do lado do material sintético, e não do lado do forro. Porque se você passa aqui do lado do forro, a sua costura vai ficar muito próxima do dentinho também, mesmo sendo com esse calcador. Então, o ideal é que você passe aqui, desse lado, onde o dentinho, olha só, onde tem um espaço aqui pro calcador passar, tá? Não do lado do forro, e sim desse lado aqui, onde tem a estrutura da peça, tá?
porque senão a costura vai ficar muito próxima do dentinho na hora de passar o cursor. O cursor vai entrar com dificuldade e você vai falar: ah, olha só, a professora falou que era só para passar o cursor, mas o cursor não tá passando. O cursor tá enroscando, não vou fazer mais desse jeito. Não vou. Então, escute as explicações de maneira correta, tá? Presta atenção na forma de fazer os acabamentos para que os acabamentos fiquem perfeitos do jeitinho que a professora está explicando. Porque se você não assiste a aula direito, não assiste a aula toda, não presta atenção nos detalhes, o ideal é até você vir para a aula com um caderno e caneta na mão para anotar essas informações, que é uma informação, de repente você pode até pensar, é uma informação muito simples, eu vou lembrar, e de repente não lembra na hora de fazer aí o seu acabamento, de repente você não lembra, aí é a professora que não ensinou direito, entendeu? Então presta bastante atenção, são coisas muito simples, mas é o simples que faz a diferença, tá? Ó, troquei o calcador novamente, tirei ele e vou voltar aqui o meu calcador comum, tá? Volto ele. E vou virar isso aqui do lado direito para fazer o pesponto. Ó. Olha só, ali é o suficiente para o cursor correr, o cursor passar normalmente, tá? Então, vem aqui e vamos fazer o pesponto. Eu gosto desse pesponto larguinho, né? Ó. Que a gente puxa bem o forro, tá? Na parte de baixo, para ele ficar bem esticadinho, para não ficar com folga do lado de trás. Olha aí. Olha. Olha. Tá vendo? O forro fica bem esticadinho, não vai pegar no cursor. Depois que a gente aprende a fazer isso, isso fica automático, a gente faz já com muita naturalidade, a gente nem fica prestando atenção. Ah, ficou bem esticado, ficou a margem aqui, dá para o cursor correr? Não, a gente não fica pensando nisso, porque é tão automático a gente fazer dessa forma, já com os acabamentos que tem que ser feitos, que a gente nem repara. Mas quando é alguém mais iniciante, que ainda não tem conhecimento desses acabamentos, dessas coisas simples que eu estou falando, mas que faz toda a diferença, quando você não tem conhecimento, de repente você não faz desse jeito, né? Mas também não sabe qual é a diferença. Se vai ficar melhor, se vai ficar pior. E é esses acabamentos simples que deixa a peça mais bonita, sofisticada e com um acabamento limpo, tá? Olha que coisa linda, ó. Tá? Olha aqui. Um acabamento bem limpo, totalmente reto, tá? Perfeito, entendeu? Ó. Feito isso, então, eu já vou passar o cursor, ó, o lado da etiqueta pra cima, certo? A etiqueta olhando pra mim, o zíper nessa posição da mesa da máquina, olha só, o zíper olhando pra mim, eu vou colocar o cursor da direita pra esquerda. A direita é aqui do lado da máquina, a esquerda fica aqui o lado de fora da máquina, tá? Então, é nessa posição
que eu vou colocar o cursor. Da direita para a esquerda. Aqui, nivela bem a posição, ó, deixa bem nivelado aqui, pro cursor não entrar torto, tá? Pra ele entrar na posição certinha. Vamos colocar. Coloca um ladinho, coloca o outro lado. Tem uns cursores que estão vindo tão fechadinho que a gente precisa dar uma forçadinha ali, né? E abrir um pouquinho. Porque senão eles não entram. Esse aqui eu acho que vai ter dificuldade. Então, eu já vou abrir um pouquinho. E aí, eu já te explico como faz, ó. Tá vendo? Essa coisinha aqui, esse cortinho que tem aqui no carrinho, ele tá vindo bem fechadinho, tá? Às vezes a gente acha que eu cheguei a pensar que o meu zíper tava com defeito. Depois eu vi que não era nada, que era os cursores. E não é só de uma empresa, não. Da maioria das empresas, o cursor tá vindo muito fechadinho. Às vezes a gente até consegue colocar no zíper, mas ele passa assim, sabe? Com dificuldade, forçado. Então, pega essa ferramenta, ó, enfia aqui, ó. Não vai forçar demais, porque senão pode abrir demais também, não é legal. Dá só uma forçadinha assim, ó. Dá uma forçadinha para ele dar uma aberturinha de um lado e faz isso do outro lado também, ó. Só uma empurradinha, tá? Porque uma coisa assim de milímetros que ele abre, ele já entra com mais facilidade, tá? E é só isso que a gente precisa, que ele entre com mais facilidade, não é para abrir, de arreganhar ele não, tá? É bem pouquinho, tá? Vamos ver se ele vai entrar do jeitinho que eu preciso que ele entre, tá? O outro que eu coloquei ali na P, entrou sem precisar mexer nele, ó. Entrou com facilidade, não precisei mexer, não. Mas esse daqui... a gente precisa usar de bom senso, né? Para não estragar o material, senão a gente mesmo acaba estragando o material que a gente tem. Por isso que eu tenho cuidado com as palavras que eu falo para você, entendeu? Então, use de bom senso, tá? Na hora de fazer isso. Ó. Vamos ver se ele vai entrar. Vai entrar de um lado, então vai entrar. Ó. Eu demorei para perceber isso, acredita? Demorei. Não foi assim de cara que eu percebi, não, que era os cursores que estavam vindo assim muito fechadinhos. Aí, tá vendo? Ó, ó. Agora ele entra com facilidade. Entra legal, ó. Certo? Então, agora eu vou fazer... vai tirantezinho aqui, ó, igual esse, tá vendo? Tá vendo que eu coloquei, ó, tirantezinho aqui? Isso aqui é bom colocar, porque a gente segura aqui pra abrir, pra fechar, ó, tá vendo? Aí. Então, é bom ter esse tirante. Fazer ele um pouquinho maior, só porque eu acho que o meu aqui, da bolsinha P, ficou pequenininho. Então, vou fazer ele um pouquinho maior.
material dá, então vamos fazer um pouquinho maior, ó. O retalhinho aqui tem 8 por 5, 2 retalhinhos, 8 por 5, ó. Dobro. É 8 de comprimento, tá? E 5 na largura. Então, eu dobrei um pedacinho, vou dobrar outro, então o meu tirante vai ficar com 2,5, tá? 2,5, uma medida boa. Prontinho. Aí, dobra ele. Se ele tinha 8, ele vai ficar aqui com 4, tá? Aí, dobra essa parte pra trás. Vem aqui, eu vou colocar o tirante aqui na pontinha do zíper, tá? Bem na direção aqui da pontinha do zíper. Quando eu faço tirante com meia argola, né, que é onde a gente vai colocar a meia argola aqui em bolsa, né, pra colocar, pra prender o mosquete da alça, eu não gosto desse negócio comprido. Não gosto porque fica como se fosse uma orelha aqui. Mas na necessaire, que a função é só a gente ter apoio aqui pra fechar ou pra abrir o zíper, né? Pode fazer ele um pouquinho mais compridinho assim que fica bom, tá bom? Aí dobro isso aqui pra trás. Aqui o meu zíper, tá vendo? Ele tá aberto. Eu venho aqui e passo uma costurinha aqui, só pra juntar, ó. Acho que escapou a linha da bobina, da caixinha embaixo. Escapou mesmo, ó. Pronto. Aí, agora eu venho aqui, ó, e faço uma costurinha aqui só pra juntar. Ó lá. Juntou, aí sim, eu venho e prego o meu tirante. Tá prestando atenção nas medidas, tá anotando aí tudo certinho, tá? É ideal que você esteja com caderno e caneta na mão, fazendo as anotações, tá? É uma peça simples? É, mas tem variedade de acabamentos que precisam ser anotados, que a cabeça não guarda. Não adianta, a gente vive com a cabeça cheia de coisa, né? Nem tudo a gente consegue guardar. Agora eu vou ensinar a fazer um acabamento top, tá? Para embutir a margem de costura aqui. Então, presta atenção no que eu vou fazer agora, tá? Fica ligadinho. Vou abrir o zíper, tá? Pra ficar fácil aqui na hora de virar, ó. Aí eu vou virar isso aqui. Ó, vai ficar material sintético estruturado de um lado, forro
do outro lado, tá? Aí eu vou fazer isso, ó. Vou fazer isso. E a mesma coisa com o forro, tá? Olha só. Olha a posição. Certo? Aí eu vou fazer o fechamento de todas as partes aqui junto. Agora eu fecho, ó, tiro o cursor daqui, levo pra lá. Agora a gente vai unir todas as partes. O fundo, que é o que tem a costura, né, ó, no fundo, ó, então aqui é o fundo. Aqui eu tenho o canal do zíper, com o zíper. E os forros, ó, tá vendo? Modelagem perfeita, tudo bate, ó, tudo bate, tudo se encaixa perfeitamente, não fica nem um milímetrozinho menor, tá? Vem aqui, 7 milímetros de margem de costura. Quanto que é 7 milímetros, professora? Quanto que é 7 milímetros? É meio calcador mais um tiquinho, tá? Meio calcador mais um tiquinho. Já deu os 7 milímetros, ó. Aqui eu abro a costura do forro. Faz devagar essa costura, porque aqui tem zíper, tem tirante, tem forro, tem estrutura, tá? Então, faça devagar para não quebrar a agulha, ok? A minha máquina deu uma falhadinha bem em cima do tirante, ó. Deu uma falhadinha, então por isso que eu vou passar costura de novo. Passei, mas não passo inteiro, eu passo só onde falhou. Ó. Olha. Tá vendo, ó? Onde tudo bate certinho, modelagem exata, não falta nada, não sobra nada. E aqui, costurinha do forro aberta, tá? Não vai tombar de lado, não. Abre ela. Ok? Tira a sobra do zíper. Aqui do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Tudo junto, bonitinho. Forro e material principal. 7 milímetros a margem de costura, tá? Não deixe que seja menos nem mais. Tem que ser exatamente isso para não comprometer o fechamento. Senão depois, professora, não bateu, não deu certo. Sobrou aqui, sobrou ali, não sei o quê. Então, faz certinho, do jeito que a professora tá falando, que vai bater tudo, que vai dar tudo certinho, tá? Ok? Então, os dois lados fechados. Se fosse uma peça maior, vamos supor, se eu estivesse fazendo uma peça maior, onde essa caixinha de leite aqui, ó, caixinha de leite, fosse maior, a gente podia virar a peça por aqui mesmo. A necessaire maior, eu acredito que dê para virar por aqui mesmo. Mas como eu não quero forçar, então eu deixei esse espaço aqui, ó, pra gente virar a peça por aqui. A gente vira ela por aqui, em seguida já fecha o buraquinho super fácil. Entendeu? Ó, então a gente vem e vamos virar tudo por aqui. Ó. Não precisa forçar, tá? Porque o espaço é grande, dá pra passar, então não force, porque se força a gente corre o risco
de rasgar o forro, e a gente não quer. E nem há necessidade de forçar nada, tá bom? Olha só, aí olha a costura aqui da lateral, tá vendo, ó? Costurinha da lateral, toda embutida. Não vai precisar passar viés boneon, entendeu? Porque já ficou embutido, entendeu? Bom, agora tem o buraquinho aqui, ó. Esse buraco a gente já pode fechar, tá? E é bem simples, é bem fácil, ó. Junta aqui a margem de costura, as duas margens de costura, ó. E vem aqui até pra colocar embaixo aqui do calcador. É bem simples, tá? Aqui já tá até assentadinha, né? A margem de costura aqui. Fica super fácil de fazer esse fechamento, tá? Aí, prontinho. Já vai tirando, né, os fiapinhos pra peça aí ficando bem limpinha. Olha aí, ó. Fechadinho, tá? Agora a gente vai fechar os cantinhos box, tá? Porque essa daqui é uma necessaire box, aquela que a gente chama carinhosamente de caixinha de leite, tá? Mas o nome da técnica é canto box, certo? E como a gente sabe que a modelagem é certinha, a gente sabe também que os cantinhos vai bater, olha. Eu não sou muito de clipar, eu gosto de já ir fechando, mas aqui eu faço questão de colocar pra te mostrar que vai ficar tudo certinho, ó. Aqui a gente só vai ajeitando, porque eu não passei costurinha de segurança, né, aqui nessas aberturinhas, né, pra unir o forro ao material principal, tá? Então, agora, na hora de fazer esse fechamento aqui, a gente puxa, tá? Pra unir exatamente, pra unir bem certinho o forro com o material principal, ó, ficar tudo bem fechadinho, mas acima de tudo a costura, né, bem certinha, forro e material principal aqui, beleza? Para isso a gente dobra ela, né, na posição certinha. Ó. Coloca forro e material principal bem arrumadinho, ó, bem na posição certinha, para que tudo se encaixe perfeitamente. Vamos lá. Ó. Tá vendo? Olha como ele ajeita, ele bate certinho, tá? Vem aqui e fecha. Também com a margem de 7 milímetros. E assim por diante. Vamos fazer isso nos 4 cantinhos. Aí ajeita bem o forro, né? Para o forro ficar na posição certinha.
Mais um cantinho. Margem de costura de 7 milímetros, olha, tá vendo? Aqui eu outro aqui também, olha, certinho, tá vendo que não precisa passar tesoura, não precisa cortar nada, porque não sobra nada, tá tudo na posição certinha, tá? Agora eu vou fechar os outros dois cantinhos aqui. Os cantinhos todos fechadinhos, tá? Os 4 cantinhos. Agora, então, aqui no cantinho, a gente coloca o viés boneon, tá? Ó, esse viés aqui é de 2,5, tá? 2,5 centímetros, ok? Aí a gente dobra, ó. Dobra ela na posição certinha, né? Pra gente colocar embaixo do calcador, olha só. Põe aqui o viés boneon. Metade para baixo, metade para cima, tá? Bem arrumadinho, bem certinho. Põe ali embaixo do calcador. Retrocessa, tá? Retrocesso no começo. Põe bem certinho, metade para baixo, a outra metade pra cima, bem encaixadinho, meinho, ó. E vem até o final em linha reta. Ó. Pronto, chega aqui, corta ele enviesado, né? Ó. Porque aqui, tá vendo? Fica enviesado, fica em declive, né? Então, a gente corta ele enviesado também, tá? Aí vem o outro lado. Mesma coisa. Metade para baixo, metade para cima. Bem arrumadinho, tá? Bem arrumadinho. Ah, professor, mas não precisa dobrar um pedaço da pontinha? Não precisa dobrar, não precisa, pode colocar direto, porque essa pontinha a gente vai selar, tá? Não adianta dobrar, fica grossinho pra você fazer o acabamento, às vezes nem fica legal, porque a beirinha acaba dobrando, então pode colocar assim ele aberto, tá? Sem precisar fazer dobra nenhuma, coloca ele assim, corta em declive, né? Assim, de travessado, como um viés. Aí, pega o seu isqueiro, tá? Vem aqui com a chama azul. Não faça isso com a chama amarela, porque senão vai ficar preto. Faça com a chama azul, que a chama azul é a do comecinho do fogo, tá? Comecinho do fogo tem a chama azul. O final do fogo é a chama amarela. A chama amarela é que deixa escuro. Aí, ó, tá vendo como fica bem seladinho, ó? Fica certinho. Aqui a gente vai selar ainda. E vem e dá uma coladinha, né, com o dedo, ó, porque fica bem coladinho. Vamos aqui pro outro lado agora. E aqui, tem que cortar bem cortadinho, né, pra selar bem selado também. Tudo é um conjunto de coisas. Corta certo, costura certo, faz tudo certo, porque tudo se encaixa. Ó, olha que belezinha que fica, olha, tá vendo, ó? Bem colocadinho o viés dos dois lados, não cai, ó.
ficar bem durinho, bem firminho, olha. Tá vendo? Ó, o outro lado também, ó. Ó. Bem colocadinho, ó lá. Certo? Agora é só virar. Vamos virar ela para ver o resultado da lindeza. Se você quiser colocar uma alcinha de mão na lateral, pode colocar também, tá? Fique à vontade. Eu acho até que fica bem legal, né? Necessaire com alcinha de mão do lado, fica muito bom. Aí a gente arruma bem os cantinhos, olha, empurra bem, tá? Vai ficar bem certinho os cantos. Coloca o dedo lá dentro, né? Bem empurradinha. Pode usar uma espátula como essa também, tá? Pra ir lá e dar uma empurrada, ó, nos cantinhos, fazer os cantinhos ficar bem empurradinho pra fora, tá? Pronto. Esse kit de necessaire, essas três necessaire, elas têm a mesma largura aqui de espelho, tá? Você vai reparar que elas têm a mesma largura de espelho. Elas têm também a mesma profundidade. O que que elas têm de diferente? A altura. Olha. Olha aqui, ó. Tá vendo? Essa é mais baixa, essa é mais alta. Eu tenho uma aqui que não é da mesma cor, porque eu vou fazer outra da mesma cor, ó. Mas essa daqui é G. Olha, P, M e G. A diferença delas está na altura, olha. Tá vendo? Elas têm a mesma profundidade, que é isso aqui, ó. Isso aqui é profundidade, ó. Profundidade. E o espelho também, olha. Ó, elas têm o mesmo comprimento aqui. Porém, se você for calcular a capacidade delas, né, por causa da altura, aqui nós temos P, M e G. A G, ela serve como uma peça para colocar fralda. No nicho feminino, ela serve para muita coisa que a gente sabe o que, né? Para colocar tanta coisa que a gente precisa. Vai viajar? Tem muita coisa que a gente pode colocar nessas necessárias. Essa menor a gente pode andar com ela dentro da bolsa, inclusive, né? Com as coisas miúdas que a gente precisa, tá? Mas agora vamos pensar num nicho masculino. Se você faz ela numa cor assim, mais masculina, né? Um marrom, um preto, um cinza, um azul marinho. Dá para colocar logo, certo? Bordar o nome do homem. Faz ela numa cor assim mais escura, ela já entra perfeitamente no nicho masculino, tá?
todo homem hoje em dia gosta de ter peças assim, principalmente na hora de viajar, né? Para guardar as miudezas. Do mesmo jeito que a gente tem as nossas miudezas, os homens hoje em dia também têm. Os homens têm muita vaidade e gostam de guardar tudo separadinho, colocar tudo separado na mala. Até mesmo para o dia a dia. Tem homens que vai trabalhar, precisa levar uma série de coisas, né, dentro da mochila ou dentro da bolsa. Tem necessaire de acordo com eles, né? Peças mais escuras como eles gostam. Vamos pensar agora no nicho maternidade. Para o nicho maternidade, essa pequena aqui serve para colocar cotonete, algodão, aquelas coisinhas miúdas que a mamãe precisa guardar. Essa maiorzinha já serve como farmacinha. Essa daqui, olha a altura dela, dá certinha para colocar fralda, tá? Aqui cabe várias fraldas, o sachêzinho de lenço umedecido, um tubinho de pomada. Eu falo que cabe porque a minha filha Camila usa uma dessa daqui, desse tamanho, para colocar as fraldas da Valentina, né? Quando ela sai assim, ela gosta de levar uma peça dessa com fralda, o sachêzinho de lenço, uma pomadinha. E essa peça, então, ela coloca dentro da bolsa maior, certo? Então, é um kit que entra muito bem no masculino, no feminino e na maternidade, tá? Então, peças assim, coringas, é muito bom ter no catálogo para mostrar para suas clientes. Ter peças prontas, inclusive, aí no seu ateliê, para você mostrar para sua clientela. Produza, tire fotos, coloca aí nas suas redes sociais, no TikTok, no Instagram, no Facebook, no YouTube, coloque em todas as suas redes sociais. Produza com o que você tem, com o material que você tem sobrando. Se não tem nada sobrando, compre o material para você fazer, mas faça numa estampa bem legal, bem bonita. Fotografe, tire fotos e poste nas suas redes sociais. Dá para fazer no material sintético, dá para fazer em tecido, dá para fazer em sarja, dá para fazer em lonita, dá para fazer em vários materiais. Mas faça. Quer fazer em nylon amassado? Dá para fazer no nylon amassado. Dá para fazer no nylon canadense. Dá para fazer de várias formas. Isso aqui quer vender avulso, tudo separadinho, cada um, né, para um cliente que você já sabe para que o cliente gosta, tal. Vende separado, peças avulsas. Quer vender o kit? Prepara os kitzinhos. Isso aqui, ó, essa daqui, que é a menor, serve como estojo de maquiagem, para colocar os pincéis de maquiagem. Serve como um porta-lápis, porta-caneta, estojo mesmo, para levar lápis, né, as coisas que a gente precisa, né, porque eu gosto de ter caneta, lápis, eu gosto bastante disso, então eu gosto de ter uma peça assim para me colocar. E o pessoal que vai para a faculdade, que vai para o cursinho, também, né, precisa de peças assim. Dá também, sabe para quê? Para vender como lembrancinha. Lembrancinha de casamento. Você pode fazer elas da cor que a noiva pedir, certo? E borda. Dá para bordar o nome dos convidados que a noiva quer. Hoje em dia, não é só bordado que faz. Hoje em dia tem aquele material que a gente usa, aquele plastiquinho, não sei exatamente o nome, mas que a gente coloca o nome, corta na Scan Cut, né? Coloca aqui aquele plastiquinho e passa aquela chapinha, aquele ferrinho e já gruda aí, já personaliza com o nome que a noiva escolher. É um negócio super rápido, prático de fazer e rende muito, dá para vender por um valor bem legal, certo? Então, olha quantas formas você pode produzir, de quantas formas você pode produzir essas peças e vender, tá? Dá para oferecer de várias formas, ok?
Olha só, ó. Olha lá. Olha a capacidade delas. Vamos ver da M para G. Olha, da M para G, ó. Entendeu? Da P para G, ó. Ó, da P para G. Então, dá para ver bem a diferença entre elas. Bom, a aula tá encerrada, então, terminada. E se quiser ainda colocar uma alcinha de mão aqui, ó, é sempre desse lado, tá? De onde o zíper fecha, ó. Tá vendo? Ó, tô abrindo o zíper vai fechar, o cursor vai ficar aqui desse lado. É aqui desse lado que coloca a alcinha. A alcinha de mão aqui vai ficar perfeito, tá bom? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Espero também que você tenha anotado todas essas dicas que eu passei, as técnicas que eu ensinei aqui também. Espero que você tenha anotado, porque é importante, tá? Quando eu falo que é para anotar, é porque eu sei que são coisas importantes e que na hora do vamos ver, que a gente vai produzir, nem sempre a gente lembra, né, de tudo o que a gente estudou, de tudo que a gente viu, de tudo que a professora falou, para aplicar na peça, tá? Então, por isso que eu falo da anotação, porque anotar é importante. Além da gente ter aquilo anotado, né, documentado, quando a gente anota, a gente aprende 2 vezes. Você assimila melhor aquilo que você ouve e escreve também, entendeu? Então, é isso. Bom, espero que você tenha gostado da aula, tá? Porque eu curti muito, adorei. Espero que você tenha gostado também. Ah, antes de eu encerrar totalmente, deixa eu falar mais uma coisa. Antes de eu me despedir totalmente, a modelagem é sua, tá? Não esqueça disso. O Drive vai estar logo aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Você vai lá, clica no Drive, ele vai abrir, vai ter umas coisinhas lá para você preencher, e-mail, algumas coisinhas lá, preenche tudo direitinho, tá? Para ser liberado, então, o molde para você baixar. Aí você baixa e pode imprimir. E de preferência, engrosse no papelão, tá? Não deixe na folha de sulfite, não. Engrosse no papelão, faça só metade aqui como eu fiz, tá? Olha, fica bem fácil, né? Engrosse no papelão para você ter esse molde aí durante muito tempo. Como eu sempre falo, molde é ferramenta de trabalho. Ferramenta não é só máquina de costura, não é só tesoura, não é só chave de fenda. Não é, não. Modelagem também é ferramenta de trabalho, tá? Então, guarde a sua modelagem. Eu guardo as minhas aqui, todos os meus moldes, eu guardo sempre muito bem guardado, dentro do saquinho de celofane, tudo com etiquetinha, né? Marcando qual é a peça, tudo direitinho. Por quê? Porque é ferramenta. E eu quero ter a minha modelagem durante muitos anos ainda, né? Para eu continuar aqui trazendo as minhas aulas, os meus ensinamentos para vocês. Então, procure manter os seus moldes também sempre bem guardadinho, tá? Então é isso, agora eu vou encerrar mesmo, tá? Fique com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!